E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou ensinar como fazer todas as limitações corretas dessa plaquinha aqui, o Arduino Mega. Pois se você fazer a limitação incorreta dessa plaquinha, você pode danificar a sua plaquinha Arduino Mega e assim ter muito prejuízo. Então vou ensinar nesse vídeo todas as formas corretas de fazer essa alimentação aqui. Vamos conhecer aqui, pessoal, todas as portas de entrada de tensão do Arduino Mega. Primeiro temos essa porta aqui USB. Nessa porta aqui você tem que fazer uma conexão com a tensão de 5 volts cravados. Nessa porta não vai passar pelo regulador de tensão. Então essa voltagem aqui vai ser passada para todos os pinos e para todo o conjunto aqui lógico do Arduino sem regular. Então é necessário colocar 5 volts cravados aqui nessa entrada aqui se você for usar. Nessa entrada aqui de 5 volts, observa pino 5 volts, você pode fazer a alimentação também do Arduino com 5 volts. E assim esse chip aqui dele vai operar com 5 volts e todos esses pinos também vai estar com 5 volts lógico. Porque os 5 volts é a voltagem lógica de operação do Arduino. Então você pode também fazer essa alimentação por esse pino aqui, os de 5 volts, mas tem que ser 5 volts também, lógico, porque nesse pino não vai passar pelo regulador de tensão, então não vai ser regulado. Então é necessário você já colocar uma tensão regulada aqui também nesse pino de 5 volts. Já no pino VIN, que é tensão de entrada, e nessa conexão aqui você pode colocar uma tensão entre 7 a 12 volts, pois vai passar por esse regulador de tensão OMS 1117 e vai fazer toda a regulagem para 5 volts e assim alimentar o Arduino aqui com 5 volts lógico que ele precisa para trabalhar. Então recapitulando, nessa entrada aqui e no pino VIN você pode fazer uma entrada de 7 a 12 volts, pois vai passar pelo regulador de tensão da própria plaquinha do Arduino e vai fazer a regulagem para 5 volts que esse chip aqui necessita para trabalhar. A primeira forma aqui de alimentação aqui do Arduino, vou utilizar uma bateria de 9 volts. Observa aqui que temos 9 volts e vou conferir aqui esta bateria aqui para mostrar para vocês a tensão dela. Então observe que essa bateria tem exatamente 9.1 volt. Então esta tensão de 9 volts está entre 7 e 12 volts. É uma tensão bem legal para você estar alimentando o seu Arduino Mega. Vou pegar aqui esta conexão aqui para a bateria de 9 volts, observa. Vou fazer aqui esta conexão desta forma aqui. E esse pino aqui eu vou conectar aqui no Arduino Mega. Veja então que o Arduino Mega está sendo alimentado por 9 volts. Essa entrada aqui de 9 volts está sendo convertida pelo AMS 1117 para 5 volts. Então esse circuito lógico aqui do Arduino está sendo alimentado com 5 volts depois que foi convertido aqui pelo regulador de tensão. Então toda a tensão que você colocar aqui nessa entrada vai ser regulada para 5 volts que alimentar o Arduino. Essa entrada aqui é uma entrada regulada. Então 9 volts é uma tensão bem ideal para você estar alimentando por aqui. Temos também aqui, pessoal, um tipo de carregador ou conversor de corrente alternada para corrente contínua. Esse negócio aqui é o que alimenta aparelhos de internet, algo do tipo. Observe que a saída dele é de 12 volts, que é uma tensão que o Arduino suporta. Então eu vou plugar isso aqui na tomada de corrente alternada e vai ter uma saída de 12 volts. Observe que esse aparelho aqui eu posso conectar em uma tomada entre 100 a 240 volts de corrente alternada e vai converter para 12 volts de corrente contínua e ter essa saída aqui de 12 volts onde eu posso alimentar o Arduino Mega. Eu vou conectar isso aqui na tomada e mostrar para vocês. Vou colocar o multímetro aqui na escala de corrente contínua e vou verificar aqui essa tensão aqui de saída do nosso. Então observe que o aparelho está me fornecendo 11 volts de corrente contínua. É uma tensão que está entre 7 e 12 volts. Então eu posso simplesmente pegar aqui e
alimentar o nosso Arduino Mega. Observe que o Arduino Mega está sendo aqui alimentado com a corrente de 11 volts e essa corrente aqui está entre 7 e 12 volts. Até 12 volts eu posso alimentar o Arduino por essa entrada aqui. Acima de 12 não, que pode queimar ele. Essa é também uma das formas de alimentar esse aparelho aqui. Para alimentar o Arduino por essa entrada aqui USB, você pode utilizar um cabo de impressora. Observe que isso aqui é um cabo de impressora. Essa entrada aqui você vai conectar aqui nessa entrada do Arduino e esse USB normal você vai conectar no computador. Observe. Então observe aqui, pessoal, que estou alimentando o Arduino pela entrada USB do computador. O computador aqui nessas partes aqui USB vai fornecer uma tensão de 5 volts regulada, que é necessário para o Arduino funcionar. Então essa entrada aqui do Arduino Mega, tanto no pino de 5 volts que está aqui, ela recebe uma entrada de 5 volts regulada. Observe aí que eu estou alimentando o Arduino e nessa mesma entrada aqui é onde fazemos o carregamento de todo o código para o Arduino Mega. Nesse exemplo aqui eu vou fazer a alimentação do Arduino Mega por esse pino aqui VIN, que é a tensão de entrada. Nesse pino aqui eu posso fazer uma alimentação de entrada entre 7 a 12 volts. E nesse caso vou utilizar este pack de bateria aqui. Vamos conferir aqui inicialmente a tensão desse pack. E nesse caso lá você pode observar que está marcando 7 volts. Vou pegar aqui o positivo da bateria e colocar aqui conectado no pino VIN, desta forma aqui. E vou pegar o negativo da bateria e colocar em qualquer porta que tem o nome GND. GND significa terra. Então, ao colocar aqui, o Arduino está sendo alimentado com 7 volts pela porta VIN. Observa aí que eu estou fazendo a alimentação do Arduino pela porta VIN. Esta entrada aqui VIN, ela passa por esse regulador de tensão AMS1117 e vai converter 7 volts da bateria em 5 volts que o Arduino necessita para ser alimentado de forma segura. Então eu posso fazer a alimentação pela porta VIN entre 7 a 12 volts desta forma aqui que eu fiz. Nesse exemplo vou fazer a alimentação do Arduino pela entrada de 5 volts. Lembrando que a entrada de 5 volts com a testa aqui USB é necessário fazer com uma tensão já regulada com 5 volts, porque nessas duas entradas não passa pelo regulador de tensão. Aplicando uma tensão acima de 5 volts tanto nesta entrada e nesta entrada, pode queimar o seu Arduino. Então para isso eu vou utilizar a mesma bateria aqui de 7 volts, só que eu vou converter 7 volts para 5 volts com este regulador de tensão aqui, o LM2596. Observe aqui que eu vou fazer o teste. Vamos aqui conferir aqui com o multímetro digital. Vou pegar aqui a ponta de prova do multímetro positivo e vou colocar aqui no positivo da bateria e da mesma forma o negativo do multímetro colocar no negativo da bateria. E temos lá 5 volts cravados, 5.0 volts, que é uma tensão ideal para fazer a alimentação do Arduino pelo pino de 5 volts. Então agora vamos fazer essa alimentação aqui do Arduino pelo pino de 5 volts. Então temos aqui o pino de 5 volts do Arduino. Nesse pino aqui de 5 volts eu vou colocar o positivo da bateria aqui regulada. Observa que eu vou colocar aqui em 5 volts. E esse pino aqui negativo da bateria vou colocar no GND do Arduino, que é o terra. E dessa forma aqui estou fazendo a alimentação do Arduino pelo pino de 5 volts aqui do Arduino, que é um pino não regulado. Por isso que eu estou regulando a tensão de 7 volts para 5 volts através desse regulador de tensão. Então se você for fazer a alimentação do Arduino por esse pino de 5 volts, é necessário fazer a regulagem primeiro com qualquer regulador de tensão. E lembrando, pessoal, se você não for inscrito aqui no canal Arduiniv, se inscreva, é grátis. E assim você vai ficar por dentro e não vai perder a nenhum conteúdo interessante que estarei trazendo aqui constantemente no canal Arduiniv. Conteúdos como robótica, eletrônica, ciências, Arduino e muito mais.